Eu já começo o programa falando ao vivo aqui do Hospital Deoclésio Marques em Parnamirim para atualizar o caso do atentado que ocorreu ontem à noite na Avenida Olavo Montenegro, em que vitimou 2 pessoas. A atualização de momento é que a segunda vítima, uma jovem, identificada como Mariana Emily, de 24 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito aqui mesmo no Hospital Deoclésio Marques, em Parnamirim. Essa que é a atualização. Ela que foi atingida por vários disparos de arma de fogo na região do tórax, atingindo o pulmão e também comprometendo diretamente a saúde dela. A informação é que ela estava entubada, estavam só esperando ela ser estubada para que uma cirurgia fosse realizada, mas infelizmente isso não aconteceu. Ontem à noite, o repórter Ranilson Oliveira, juntamente com o repórter cinematográfico Elias Fernandes, esteve no local e fez uma matéria explicando toda a movimentação no início da noite de ontem, e é o que a gente vai acompanhar a partir de agora. As marcas da violência ficaram no asfalto, na parte interna e na lataria desse veículo modelo Fiat Uno, que ficou parado no meio de uma das principais avenidas de Parnamirim. Foi assim que, nesta segunda-feira, motoristas que passavam pelo local se depararam com as vítimas feridas. De acordo com informações iniciais, era por volta das 7 horas da noite quando o casal teria sido atingido a cerca de 500 metros desse ponto aqui onde nós estamos. No local, a equipe da perícia encontrou pelo menos 2 cápsulas de pistola calibre 380. Ferido, o motorista ainda conseguiu dirigir, mas ao se aproximar da faixa de pedestre e também da parada de ônibus que fica bem em frente a esse condomínio, o veículo parou e o homem morreu sentado ao volante. Já a mulher conseguiu abrir a porta, desembarcar e pedir por socorro. Nesse vídeo gravado minutos após o ataque, a mulher, até o momento identificada apenas como Mariana, é amparada por populares. Essa jovem, que prefere não ser identificada, é profissional da área de saúde e não pensou 2 vezes antes de ajudar as vítimas. A gente imaginou a princípio que teria sido alguma briga de casal, tanto que a gente teve até um pouco de relutância para mim sair do carro, né? Enfim, por situações. Só que ela desceu do carro, se jogou no chão e começou a gritar desesperadamente que havia levado um tiro. Desci do carro, tentei prestar socorro a ele, que está no volante. Já cheguei, ele já estava se debatendo, provavelmente já estava partindo. Tentei verificar a pulsação nele, não tinha mais. E fez todo o processo de primeiros socorros nela e tentei manter ela consciente no chão. Nesse outro registro, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência chega ao local e confirma a morte do motorista. Já a mulher foi socorrida para o Hospital Valfredo Gurgel. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado. Por causa do assassinato seguido de tentativa de homicídio, o trânsito no sentido Copab-Nova Parnamirim ficou completamente parado. De acordo com a Secretaria de Trânsito da cidade Trampolim da Vitória, o congestionamento chegou no bairro Liberdade, a cerca de 7 quilômetros de onde tudo aconteceu. E mesmo se tratando de uma rodovia estadual, 2 agentes da Secretaria foram deslocados para auxiliar os motoristas que na noite desta segunda-feira tentavam chegar em casa e que precisaram ter paciência. Após os exames periciais, a equipe do ITEP constatou que o motorista, identificado como Jordan Mateus Leite de Castro, foi atingido no tórax e no braço. Segundo a polícia, o jovem de 29 anos respondia na justiça por crimes como sequestro e cárcere privado. Mas informações extraoficiais indicam que o assassinato de Jordan pode ter motivação passional. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa ouviu testemunhas do ocorrido e parentes do jovem assassinato. As investigações da DHPP já começaram. Opa, gente, apareci aqui para lembrar, tá? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aqui em cima no sininho e se inscreve aqui no YouTube TV Ponta Negra RN. Aproveita para deixar também o seu joinha. A reportagem, quando foi produzida aí pelo repórter Ranilson Oliveira, foi na noite de ontem, e a então Emily
A Mariana Emily Dantas de Souza, de 24 anos, havia sido socorrida com vida aqui para o Hospital Deoclésio Marques. Ela que ficou entubada, como eu falei anteriormente, e os médicos estavam esperando ela se recuperar para poder ser entubada e só assim realizarem uma cirurgia nela. Ela que foi atingida principalmente na região do pulmão e do fígado. Infelizmente, a notícia é que ela não resistiu aos ferimentos. Eu agora estou ao lado do pai da Emily, que vai falar com a nossa equipe, pediu para não ser identificado, a gente vai respeitar, lógico, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre essa situação. A primeira coisa que eu pergunto é, a Emily, ela era ameaçada? Essa informação procede? Procede sim, ela foi ameaçada, inclusive há uns 2 meses atrás, 3, ela me mandou um print, né, com a foto do assassino, né, ela mandou uma foto da carteira de habilitação dele, me pedindo ajuda porque ela estava sendo ameaçada. E essa semana eu recebi duas chamadas, né, ela me ligou 2 vezes, informando que a atual esposa desse assassino, junto com a mãe dela, estava ameaçando ela de encontrar com ela e bater nela, né, em forma de ameaça, né? E ela me pediu ajuda, eu até então não pude fazer nada porque eu viajo e eu estava muito longe, não pude fazer, né? Eu só pedi que ela se afastasse desse povo, que ela saísse fora, que ela não se envolvesse, ignorasse todo esse tipo de ameaça, mas quando foi ontem recebi essa notícia, né, que minha filha tinha sido alvejada com um tiro por esse assassino, que eu já tenho a foto, já foi passado tudo, sabe? Foto, toda a ficha dele já foi puxada e eu tenho fé em Deus que ele vai ser preso, tanto ele como as pessoas que incentivaram ele a matar. Ou seja, você acredita que tenha sido um crime que tenha linha passional a mando dessa outra mulher que teria uma relação com esse companheiro da Emily? Com certeza, porque até então a minha filha era envolvida com o Jordan, né, que já faleceu, que foi alvejado primeiro, que morreu, né, e existia uma briga entre a minha filha junto com essa ex-mulher do Jordan, né, brigas e ameaças, né, e chegou ao que chegou ao ponto de minha filha de ser vitimada com esse tiro e morrer. Inclusive, ela não só relatou essas ameaças para você pessoalmente, como também deixou, através de mensagens por aplicativo, as fotos, por exemplo, deles. Sim, tenho foto, tenho print, porque sempre ela me mandava print de tudo que se passava, então tem um print de conversa, de brigas, de ameaça, foto do assassino, que ela me mandou a foto dele, que ele já tinha ameaçado, tinha dito que ia pegar ela e ia pegar o Jordan, e no dia que pegasse ia matar os dois. A situação de ontem foi bastante crítica, né? Eles que foram baleados, ele, inclusive, o Jordan morreu no local, ela ainda foi socorrida com vida, ou seja, ela veio consciente para o hospital, não foi isso? Veio consciente para o hospital, veio em vida, citou o nome do Leandro, que tinha sido o Leandro que tinha tirado neles. Tá entendendo? Então ela fez a dinâmica, ela contou toda a dinâmica do crime todinho antes de chegar no hospital. Só que quando chegou aqui, ela já foi diretamente para a sala de cirurgia, né? Foi entubada e eu não tive acesso a ela. Só vim ver minha filha hoje já morta. É complicado. O apresentador Salatiel de Souza tem uma pergunta para fazer, eu vou ouvir, pois não, Salatiel? Tenho sim, Léo. Bom dia para você, bom dia ao telespectador que já acompanha as informações do que aconteceu ontem em Parnamirim, não é? Esse crime que, a princípio, quando aconteceu, eu vinha passando há pouco mais de 10, 15 minutos nesse mesmo trecho. Fui pegar meu filho na escola, 6h30, 6h40 mais ou menos, eu estava passando desse trecho, não é? Onde, a princípio, começaram a divulgar nos grupos lá da Copab de que seria um assalto, uma tentativa de assalto, depois seria um crime passional e agora, Léo, você já traz uma notícia de primeira mão, não é? Primeiro, minha solidariedade a esse pai que perde a filha em meio a esse atentado, né, registrado ontem na Avenida Olavo Montenegro. Agora, ele falou o nome de uma pessoa. Ele afirma que sabe, tem foto, tem um nome, citou o nome aí de uma pessoa chamada Leandro. Quem é Leandro? É o marido de uma ex do rapaz que morreu? Ou esse Leandro tem envolvimento com facção? Porque também o Janielson, né, o nome dele? O nome da vítima? O Janielson tinha sido preso já tinha sido preso em São Paulo, segundo a polícia, envolvido também, Jordan. O Jordan teria sido preso em São Paulo, tá? Já há algum tempo atrás, né? Acusado de fazer parte, inclusive, de uma das facções. A pergunta que eu quero fazer aí ao pai da Emily é, ela sabia
que o Jordan tinha envolvimento com crime, ou ele coloca a culpa nesse Leandro, que seria o marido de uma ex-mulher do rapaz? Explica pra gente, pede pra ele falar mais detalhes de quem seria esse Leandro. Por favor, Léo. Correto. O apresentador está perguntando, primeiro está desejando os sentimentos para vocês familiares, ele está perguntando se o Jordan, por exemplo, o Jordan já foi preso em outra situação por fazer parte de uma organização criminosa, tráfico de drogas, ou seja, uma facção. A pergunta é, a Emily, ela sabia desse histórico dele e você agora citou no Leandro. Qual é o contexto de Leandro nessa história? Bem, a questão é o seguinte, a minha filha tem 24 anos, morreu, eu sou separado da mãe dela, ela já era uma pessoa de maior, se envolveu com o Jordan, né? Até então eu não sabia da vida pregressa dele, que eu não tinha conhecimento. Eu fiquei sabendo depois de algum tempo que ele já tinha sido preso, né, por diversos artigos, né, inclusive violência doméstica, né, agressão, né, e drogas. Eu fiquei sabendo isso depois é que eu fiquei sabendo, e ela tinha conhecimento sim, sabe? Eu não tiro a culpa dela, ela se envolveu. É o recado que eu deixo a todos os jovens de hoje. Procurem saber com quem você se envolve, porque conselho de pai e mãe é sagrado. Eu dei muito conselho à minha filha. Eu disse muito à minha filha para não se envolver. Para não se envolver com isso, para sair, mas de certa forma parece que ela era coagida, eu não sei, né? E a questão do Leandro, o Leandro entrou nessa jogada porque ele se juntou com a Luana, tomou as dores da Luana. O envolvimento deles eu não sei, porque até então a ficha do Leandro também é suja. O Leandro também já foi preso, inclusive em janeiro ele foi preso, se eu não me engano, com uma moto roubada, né? Ele foi pego, que já foi puxada a ficha dele, já foi passado para mim tudo isso. Ele foi pego com uma moto roubada, já tinha queixas de agressão, né? E o que acontece? Ele tomou as dores da eventual parceira dele e fez o que fez. Só que ele já tinha ameaçado a minha filha. Ele já tinha ameaçado que ia, quando pegasse ela, ia matar a minha filha, ia atirar na minha filha, né? Tanto ela como o Jorge. Se pegasse... Ameaça dos dois, Leandro e da Luana. Exatamente. O Leandro já tinha ameaçado a minha filha, a Mariana, junto com o Jorge, que no dia que pegasse os dois ia matar. Inclusive, as provas vocês já estão. Você já passou todas essas informações para a Polícia Civil? Já sim, já foram tudo passado para a Polícia Civil, a polícia já está sabendo. Eu tenho fé em Deus que vai ser pego, ele vai ser pego e vai ser intimado todas as duas para concluir esse inquérito, porque eu quero justiça, eu quero que seja pago quem fez isso com minha filha. E nesse exato momento aqui na recepção do hospital, são os familiares, lógico, em luto, e fica a dor, né? Uma jovem de apenas 24 anos, com praticamente todo o futuro pela frente. Minha filha fazia faculdade de Direito, minha filha tinha 24 anos, minha filha era uma jovem linda, com tudo pra frente, cara, com toda uma vida, e eu jamais pensei na minha vida que eu, na idade que eu tô, ia enterrar minha filha. Complicado. Demais, demais. Tudo isso por falta de conselho. Sabe, que não queria escutar o conselho de um pai, de uma mãe, que toda vida que eu falava não queria me ouvir, me tirava como chato, como ignorante, que sabia cuidar da vida. E olha aí o que aconteceu. A dor e o sofrimento que eu estou sentindo aqui, eu não desejo a pai nenhum passar. Eu não desejo a pai nenhum passar, a uma mãe passar, a um familiar passar, porque dói muito você enterrar uma filha de 24 anos com tudo para frente, por envolvimento com pessoas que não têm futuro. Correto. Mais uma vez, meus sentimentos a você. Eu espero que a justiça seja feita de forma mais, até redundante falar isso, de forma mais justa que possa acontecer. Pois é, Salatel. Enquanto isso, a gente vai permanecer aqui no Hospital Deoclésio Marques. A previsão é que o corpo seja liberado para o ITEP por volta das 2 horas da tarde. A Mariana Emily, que foi uma das atingidas nesse atentado que aconteceu no comecinho da noite de ontem na Avenida Olavo Montenegro, em Parnamirim. E o caso vai ser investigado agora pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, a DHPP de Parnamirim, por se tratar aí de um duplo homicídio. São essas as informações e eu volto com você no estúdio, Salatel. Obrigado, Léo, pela participação. A gente agradece a gentileza desse pai, né, em meio à dor, não é? A tomar conhecimento da morte da filha, pôde falar com a gente, pediu para não se identificar, a gente respeita. Aí você vê a história, não é? Tem um porquê lá atrás, não é? A Emily, filha de pais separados, não é? 24 anos, já achava que era dona do próprio nariz. Segundo o pai, ela não ouvia os conselhos dele, no contato que tinha com ele, nem talvez da mãe,
né? Chega com 24 anos, já acha que é dona de si, que, né, é dona do... Né? Sou dono do meu próprio nariz, deixa que é comigo. Né? A senhora é uma chata, geralmente alguns jovens, e aí não estou falando da Emily não, tá? Eu falo da juventude mesmo. Geralmente isso acontece. Meu pai é um porre, meu pai é chato, minha mãe fica no meu pé, minha mãe não sabe de nada, eu sei, o cara completa 18 anos. Não tira nem a catinga do mijo ainda, né? Não tira nem a catinga do mijo ainda, acha que sabe mais do que o pai, sabe mais do que a mãe. Isso serve de exemplo para evitar outros casos. Não que a culpa seja da Emily, eu não estou culpando ninguém. Eu estou contando aqui, pegando a partir do que o próprio pai falou, que muitas vezes deve ter alertado a ela, olha, não se envolva com esse cara, deixa esse cara, a ficha dele é assim, é assado. E olha que o pai disse que não sabia de todos os detalhes a respeito de quem era o Jordan, mas já teve passagem pela polícia, já foi preso, já foi para São Paulo, segundo a polícia. Inclusive a gente tem alguns vídeos aí que estão circulando, a gente deve mostrar daqui a pouco, no momento que ele foi preso, não é? O policial questionando ele de qual facção ele fazia parte, ou se ele estava tentando jogar nas duas, que a princípio se imaginava que era uma queima de arquivo por briga de facção, mas pelo depoimento aqui em primeira mão ao Patrulha, em primeira mão aqui no Patrulha da Cidade, pelo que o pai diz, tá? Tem um nome, ele citou o nome do Leandro e teria um motivo. Leandro seria um ex, não é? Um ex, não é? Tá aqui, ó, o momento da prisão dele, né? O Leandro seria aí marido de uma ex do Jordan, tá? Seria o marido ou uma pessoa que, né, tem um relacionamento hoje com uma ex-namorada, ex-companheira dele. Então seria um crime passional. Poderia ser um crime passional. Poderia, a gente não está afirmando nada, porque aqui não é tribunal, aqui não é delegacia. A gente está pegando informações e depoimentos. Vamos para o momento, não é, da prisão aí do Jordan, quando ele foi questionado lá, prestando depoimentos, assim que foi preso pela nossa Polícia Civil. Vamos ver. Leite de Castro. Nome da mãe? Maria Verônica Leite. Vulgo. Nenhum vulgo. Você pertence ao sindicato do RN? É simpatizante do sindicato do RN? Não faço parte. É simpatizante do PCC? Não, também. Esteve em São Paulo? Ele riu. Essa foto vai pra ele. Aquele símbolo tudo dois que você fez, é com relação a quê? De paz. Negativo. E as duas pistolas que estavam lá com você, no momento que você compartilhou? Não é minha. Pertence a quem? A ninguém. Aquela mão que está lá é sua, que a tatuagem é sua. Isso. Você esteve em São Paulo fazendo o quê? Hein? Qual foi o bairro em São Paulo que você esteve? Sei não. Não? Como é que você é do sindicato e estava em São Paulo? Por quê? Você trabalha em duas facções? Não trabalho em nenhuma facção. Nenhuma facção. Aí, depoimento do Jordan à Polícia Civil, quando na ocasião ele foi preso, e você acompanhou tudo aqui no Patrulha da Cidade.